Isso é para todo mundo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que eu gosto muito de usar. Vocês lembram daquela mulher adúltera? Lembra da mulher adúltera? Vocês lembram dos caras cheios de pedra na mão? Os caras vêm com uma pergunta dificílima para Jesus. Ainda bem que ninguém me veio com uma pergunta nesse nível aqui, de dificuldade. Embora, Noemi, a tua pergunta tenha sido muito, muito boa nesse ano. Todo mundo fez perguntas muito boas aqui, mas a tua pergunta nessa questão emocional ela foi fundamental. Todas as perguntas foram muito boas para ajudar todo mundo, mas essa, ela nos ajuda a ir mais profundo na escutativa. Os caras vêm e perguntam para Jesus, olha, a lei de Moisés diz que é o seguinte, essa mulher tem que ser apedrejada pelo pecado dela, que ela foi pega em pecado. O que tu dizes? Os caras perguntam, e aí, qual é a tua opinião sobre isso? Qual é a tua sentença? Vamos analisar agora a competência comunicativa de Jesus? Vamos pegar a religiosidade, vamos pegar agora a religiosidade, vamos agora rasgar, vamos pegar aqui, ó, questão religiosa de lado, e vamos agora enxergar em Jesus uma habilidade de comunicação que faz parte de um atributo divino que é comunicável com a gente, que é uma coisa de Deus, que Deus entregou para a gente, mas a gente teimosamente insiste em não fazer, porque a gente não presta atenção no que é importante, que é ter um modelo comportamental que é o próprio Jesus. Jesus é um modelo comportamental. Jesus está sentado fazendo o quê? De cabeça baixa, escrevendo na areia. O problema, o tamanho do problema, pedia aquela postura de Jesus? Não. Humanamente, Jesus deveria estar de pé, ouvindo atentamente aquilo e dando uma resposta catedrática para aqueles homens. Só que Jesus ele está ali, ele está escutando. Olha Jesus praticando uma escutativa. É meio covardia, porque nós estamos falando de alguém que sonda o coração, né? Mas vamos lá. Mas Jesus, na verdade, ele não chegou nesse ponto. Jesus não chega aí. Jesus ele não chega aí, nesse ponto. Ele não passa desse ponto. Jesus aí está nos ensinando a como agir na situação. Jesus ele está de cabeça baixa, gente, que ele não está querendo, ele está ouvindo ativamente as pessoas. Jesus ele está ouvindo os gritos, Jesus está prestando atenção no tom de ódio, no tom julgador, e ele sabe que aquela mulher não está ali para ser apedrejada. Jesus sabe muito bem que aquela mulher está ali para ele ser pego na incoerência. Por quê? Ele fez uma escutativa. Se fosse só para aplicar a lei, eles não perguntariam nada para ele. Só aplicariam a lei. Eles já tinham feito aquilo antes. Ou vocês acham que é a primeira vez que aqueles homens que pegam pedras na mão e tinham prazer naquilo, vocês acreditam que é a primeira vez que aqueles homens vão apedrejar uma pessoa? Não era. Porque o ser humano é falho, e se tinha uma coisa que existia muito naquela como existe hoje, é falha. Só que aquele circo todo foi formado em torno de Jesus para pegar Jesus numa incoerência teológica. Só que Jesus, em vez de usar a teologia para dar uma resposta, Jesus vai usar uma outra coisa muito mais poderosa. Jesus não vai usar um recurso acadêmico. Jesus não vai usar uma prosódia. Jesus não vai usar uma retórica apenas comum. Jesus ele vai dentro de algo que a gente fala o tempo todo aqui. O que eu falei para vocês? Jesus precisava convencer aqueles homens a não fazer aquilo. Só que Jesus utilizou o quê? O argumento lógico? Não. Jesus utilizou a lei? Não. Lembra? Competência comunicativa é o quê? É emocionar para convencer. Vamos ver Jesus agora entrando na emoção deles? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A frase é curta, mas é profunda. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha a profundidade disso que Jesus está fazendo. E, gente, eu não tô pregando, tá? Veja bem, eu não estou pregando. Eu estou analisando o comportamento do maior comunicador da história da humanidade. Ele fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Primeira coisa, na tradição judaica, nenhum homem poderia dizer que não é pecador. Todos os homens pecaram. Quem não tiver pecado. Como é que eles entendiam? Eles sabem que, sendo a origem de Adão, todos os homens pecaram. Então Jesus fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Diante dessa afirmação, mesmo com uma justificativa legal,
Eles naquele momento, nem sequer a questão era moral. A questão era de imagem. Qualquer um que tacasse uma pedra naquela mulher naquele momento ia ser julgado por todos os outros. Você não tem pecado? Tem até uma piadinha que fala, né? Que Jesus falando, quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Alguém atira a pedra, por que você tirou? Não, dessa distância eu nunca errei. A questão não é essa. A questão é, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. A questão ali é a seguinte, como eles estavam tentando colocar Jesus numa saia justa, Jesus usa a mesma estratégia para colocar todos eles. Todos eles estavam olhando para Jesus agora, querendo julgar um homem. Agora Jesus coloca todos para se julgarem mutuamente. E ninguém queria ser acusado de se achar acima do bem e do mal. Ninguém queria ser acusado de se achar melhor do que o outro. O jogo foi para outro nível. Todo mundo lá, por quê? Todo mundo agora buscou uma resposta. Como é que eu respondo a isso? Isso é uma questão de cunho emocional. Eu sou religioso o suficiente para atacar uma pedra numa pessoa, mas eu também não sou religioso, ou não sou religioso o suficiente para poder me confessar como um santo e acima de todo mundo. Vocês entenderam o jogo? Quando Jesus usa essa expressão, e aí você precisa ser o rei da oratória. Você precisa ser um conhecedor de comunicação e comportamento humano absurdo. Jesus devolve. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem vai ser o primeiro a dizer que não é pecador? E todo mundo fica assim, ó. E aí? Qual é o mais puro dentre todos aqui? Eles vão largando a pedra. Por quê? Porque se algum deles tacasse a pedra, ia cometer um crime, que é se autodeclarar santo. Era crime se declarar santo. Não poderiam fazê-lo. Então eles entraram num dilema religioso moral. Entenderam? Foram pegos na sua própria afirmação. Aqueles homens saem. Agora Jesus vai de fato resolver o problema. Ele pergunta para a mulher: mulher, onde é que estão aqueles homens que te condenavam? Aí ele: não estão aqui. Aí Jesus fala: então eu também não te condeno. Mas Jesus não vai falar que não vai condená-la porque é um pecador. Jesus vai falar que não a condenaria porque Jesus já entendeu toda a situação. Porque ele não está ali para condenar. Ele está ali para entender, explicar, orientar. É isso que ele faz. Tão pouco eu te condeno. Só que tem uma condição, minha filha. Você está diante de Deus. Vai e não peques mais. Por quê? Porque Jesus já entendeu, diante de tudo aquilo, o profundo arrependimento daquela mulher. Aquela mulher estava profundamente arrependida do que ela tinha feito pela consequência iminente de morte que ela estava vivendo. Jesus não precisava mais perguntar: você se arrependeu do seu pecado? Já estava nítido para ela. Então Jesus é coerente. E na coerência dele, ele fala: tudo bem, também não, eu tampouco te condeno. Na verdade, ele libera perdão para ela. Tá bom, não te condeno. Vai e não peques mais. Não faz de novo, minha filha, porque se você fizer de novo, você é reincidente. E reincidente, eu não vou poder livrar a tua cara de novo nessa situação. Era mais ou menos isso. Agora, vocês entenderam o nível do jogo de Jesus? Vocês entenderam qual foi o jogo psicológico de Jesus? Você entendeu, Noemi, qual é o jogo psicológico? É devolver, é devolver para a pessoa a pergunta, ao questionamento. O que tu dizes? A lei de Moisés diz que temos que fazer isso. O que tu dizes? Jesus não responde o que eles perguntaram. Jesus devolve para eles a maldade que eles estavam tentando jogar sobre eles. Quem não tiver pegado, que atire a primeira pedra. Então, comunicação de alto nível é isso. Não é ficar refém do que o outro está dizendo. É conseguir construir uma fala que consiga dirimir toda e qualquer dúvida, desfazer toda e qualquer situação de perigo e, depois disso tudo, conseguir trazer alívio emocional para alguém. Então, esse episódio nos ensina profundamente sobre o que é o poder da comunicação da oratória. Então, quando eu digo para você qual, como, porquê, na verdade, essa técnica ela é baseada justamente nisso, numa comunicação eficiente, ensinada pelo maior de todos os oradores da história. É tão grande e tão poderoso que continua falando a corações até hoje. E, graças a Deus, esse poder de se comunicar para além das palavras pertence a ele.